Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional. Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre Apache Kafka, que é aquele negócio que sempre tem no churrasco e todo mundo fala, puxa... Ah, não, pera, tô confundindo. Hoje nós vamos falar sobre Kafka, nós vamos entender um pouquinho o que é isso, um pouquinho de alguns conceitos, onde utilizar e quais são as vantagens, não só para pequenas aplicações, mas para aplicações de longa escala. E óbvio que quando a gente fala sobre assuntos técnicos, não é comigo que vocês querem conversar, é com o nosso querido CEO, Clécius Martinkowski. Boa noite. Boa noite, olá mundo. Então hoje a gente vai bater um papo sobre esse tal de Kafka e vamos descobrir quem foi esse escritor, quais livros ele escreveu. Ah não, pera, esse é outro Kafka, né, cara? É isso aí, que tipo de vodka que é essa, né? E estamos com ela, Iana Gonzaga, que também vai explicar pra mim o que é isso, porque eu não faço a menor ideia. Boa noite, Iana. Boa noite, olá mundo. Eu só tenho um recadinho. Vem cá ficar com a gente pra gente entender o que é esse Kafka. Como é que é o negócio? Nossa. Olha só, hein? Iana, você tá andando demais comigo, eu tenho que parar com essas coisas. Você pegou o vírus já. E bom, se você ainda tem amor à vida, não entre na nossa comunidade, porque esse tipo de piada rola lá bastante. Ou se você já está pensando em desistir, então entra na comunidade do PodTag, podtag.com.br. Lá em cima você vai clicar em Discord e vai entrar nessa comunidade que a gente fala literalmente sobre tudo, inclusive conta piadas ruins. Fala sobre churrasco, fala sobre, sei lá, pets, fala sobre JavaScript e a gente detesta desenvolvedor Java, né, Clécius? Como é que é? Detesta desenvolvedor JavaScript? É isso aí, né, cara? É isso, sim, é isso. Então entra lá na comunidade do PodTag e no agregador, se você estiver nos ouvindo também, nos avalie positivo ou negativamente. E entre na nossa comunidade e fale que você exista também. A gente estava aqui numa reunião antes falando sobre algumas coisas do PodTag. A gente quer conhecer melhor a nossa comunidade, saber se vocês são júnior, sênior, pleno, se vocês desenvolvem Java, se vocês são de ágeis, se vocês nem sabem o que vocês estão fazendo ouvindo esse episódio agora. A gente quer saber. Então entra na comunidade, conta um pouquinho e se apresenta pra gente conversar. Beleza? A gente jura que a gente não pode. Bom, iniciando o nosso podcast hoje, Clécius, o que é Kafka? Vamos lá. Kafka é uma palavra que muita gente que está em tecnologia deve estar ouvindo falar e muito provavelmente não faz a menor ideia do que é, ou até faça uma boa ideia, mas tem muito mito em volta, né? Porque muita gente diz que ele é o salvador, veio para migrar todos os legados, veio para transformar todas as bases de código em algo magicamente escalável, fácil de manter, e não é bem por aí, né? Então, assim, pra gente entrar primeiro sobre o que é o Kafka, é legal assim, a gente entrar no conceito. Ele é um sistema de streams distribuídos. Então, basicamente, ele é um sistema de mensageria. Quem nos acompanha aqui já deve ter ouvido falar de sistema orientado à mensagem e orientação à mensagem, seja no episódio de reativo, seja no de funcional, seja no de Elixir, seja no de Vertex. E vocês veem que esse conceito ele é muito recorrente. E o Kafka é uma das formas da gente fazer isso acontecer. Então, o Kafka é basicamente um sistema de mensageria e streams de dados. É uma alternativa ao WhatsApp. Exatamente. Assim, uma alternativa... Pensa que você poderia estar querendo utilizar o WhatsApp para integrar sistemas, então o Kafka é basicamente isso. Inclusive é a forma certa de fazer, né? Vamos lá. A nível de história, cara, só pra gente ter uma base, assim, de onde que ele surgiu, né? Por que ele tá sendo tão falado, tão comentado, né, nesses últimos tempos. Ele foi criado lá no LinkedIn e virou código aberto e foi doado para a Fundação Apache em 2011. Então vocês veem que ele tem um certo tempo de história. Ele foi criado lá por problemas de escalabilidade que o LinkedIn estava tendo e que ele acabou sendo a solução base para tudo, né? Ele é implementado em Java. Olha, toma essa aí, Luiz. Olha só, todo dia isso, cara. Todo dia. Exatamente. E uma citação interessante, né? O nome dele se deve ao escritor Franz Kafka e a jogadinha que eles fizeram é porque ele é um sistema otimizado para escrever. Então, basicamente, ele é um modelo de mensageria que ele difere dos outros por suas capacidades de escalabilidade e de distribuição. Então, você consegue transitar aí milhões
milhões, bilhões de mensagens e ele aguenta a carga tranquilamente. Então é bem interessante assim como ele se propõe a fazer as coisas diferentes, né? Ô, Clécius, a grau comparativo, qual que seria a porcentagem, por exemplo, de uma troca de sistema de mensageria com uma troca de servidor, por exemplo, HTTP? Então, o modelo de mensageria, ele é essencialmente um modelo assíncrono, né? Então, quando a gente fala de ganhar escalabilidade e resiliência, que são dois termos muito importantes, quando você pensa em aplicação que quer aguentar o tranco, a sincronia é uma coisa muito importante, porque vamos lá, eu tenho um sistema de venda, esse sistema de venda, ele recebe a informação da venda, e daí ele tem que fazer 3 ações, ele tem que atualizar o financeiro, ele precisa atualizar o estoque e ele precisa gerar uma nota fiscal. Se eu for fazer esse processo através de um modelo síncrono, ou seja, uma chamada HTTP, para esses outros módulos, ou até mesmo uma chamada de um método dentro da mesma máquina, se eu estou falando de um monolito, esse processo significa que meu usuário só vai receber a resposta de que a venda foi concluída a partir do momento que a nota transmitiu, o estoque foi atualizado e o financeiro foi inserido. Se qualquer um desses sistemas estiver sobrecarregado ou qualquer uma dessas áreas estiver com problema, a minha operação vai falhar e eu vou perder uma venda. Se eu estou falando de um modelo assíncrono, significa que quando a venda foi inserida, uma mensagem é emitida num canal, quando essa mensagem chega lá, os 3 sistemas recebem, processam no tempo deles. Então, se um deles estiver sobrecarregado, ele pode demorar 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto para processar aquela mensagem, mas eu tenho garantia de que aquilo vai ser entregue. Então, isso é um ponto muito importante. Essencialmente, esse é o modelo de mensageria. O Kafka, ele entrega uma vantagem a mais em cima dos outros modelos de mensageria, justamente porque, por exemplo, se eu for pegar um modelo do JMS, que é uma especificação Java lá para mensageria, ele divide entre tópico e fila. A diferença é que tópico, que é um sistema onde eu tenho um produtor de mensagem, um ou mais produtores, né, e vários consumidores, eu não tenho garantia de entrega. Então, se um dos consumidores estiver fora do ar, por exemplo, lá, o sistema de nota estiver fora do ar, eu não tenho certeza, se aquele cara estiver fora do ar, ele não recebe a mensagem, eu não tenho certeza que ele vai receber. Para eu ter certeza, eu precisaria criar uma fila, onde eu garantisse que ele leu essa mensagem. Então, eu teria que ter uma fila por sistema, e daí eu emito a mensagem em 3 filas, cada um deles consome, e ao seu tempo. Já o Kafka, ele consegue miscigenar esses 2 conceitos. Então, ele consegue ter um sistema onde eu escrevo um único lugar, e cada consumidor pode ler no seu tempo, mesmo que ele esteja fora do ar, ele ainda vai receber a mensagem. Então, ele é um sistema diferente, porque ao contrário dos outros modelos de mensageria, ele funciona muito mais como um log distribuído. Então, imagina assim, a tua aplicação, ela escreve num log lá, tá jogando os logs para tudo que tá acontecendo. Então, pensa que aquilo é um tópico do Kafka. Eu tô enviando várias mensagens lá. E daí eu tenho 2 pessoas lendo aqueles logs. Cada uma delas vai estar numa linha. O Kafka encara exatamente dessa maneira. Isso são offsets. Então, cada consumidor, ele tem um offset. Por exemplo, lá, o sistema de nota pode estar no offset número 2, enquanto o sistema financeiro está no offset número 5. E eu estou escrevendo lá no offset número 10. Aí, cada um deles vai lendo e correndo aquele log ao seu tempo. Assim eu consigo ter ao mesmo tempo garantia de entrega e possibilidade de vários leitores, né? Desacoplamento do leitor final. E a parte legal disso é que se eu quiser incluir um novo sistema, por exemplo, uma consolidação de BI, eu vou lá, coloco ele observando aquele mesmo tópico, ele vai iniciar do offset 0 e ele vai reconstruir a base inteira de conhecimento com base em todas aquelas mensagens que foram enviadas. Perfeito. Bom, nos últimos episódios a gente falou bastante sobre mensageria, né? Até você falou isso na abertura de algumas tecnologias e tal. Existe um leque de opções que a gente tem para trabalhar dessa forma. O porquê usar o Kafka especificamente, quais são as vantagens que ele apresenta frente aí a outras ferramentas? Certo. O Kafka, ele tem, por definição, por arquitetura interna, uma vantagem intrínseca frente aos outros. Se a gente estiver falando de outros sistemas de mensageria, a gente está falando, por exemplo, de RabbitMQ, InfiniSpan. Isso, eu ia perguntar de fila, exato. Tem vários sisteminhas de fila, ActiveMQ também. Todos esses sistemas, eles trabalham sobre um modelo de memória. Então, qual que é a questão? As mensagens, elas chegam, elas ficam em memória, e daí essas mensagens precisam ser enviadas para os seus respectivos consumidores. Isso é muito rápido, da perspectiva de que a memória é uma coisa muito mais rápida do que um disco, por exemplo, para você armazenar essas questões. Seria mais eficiente do que uma integração por banco de dados, né? Já o Kafka, ele literalmente manda para o espaço esse conceito e faz uma coisa que a gente normalmente não pensaria em fazer. Ele trabalha essencialmente em cima do disco.
Então ele não usa a memória RAM para fazer esses processos. Isso faz com que ele ganhe uma escalabilidade significativa, porque você não precisa ter 16, 8, 30 GB de memória, dependendo da tua carga. Você só precisa ter espaço em disco, e disco é muito mais barato, disco é muito mais escalável. Então o formato de trabalho dele, para ele conseguir ao mesmo tempo trabalhar com o disco e entregar uma performance invejável para os concorrentes que trabalham com a memória RAM, é que ele aposta na arquitetura de construção dos discos. O disco, ele foi feito para ser lido sequencialmente, e nesse caso ele é extremamente rápido. Por exemplo, quando você grava um arquivo de alguns gigas e você vai ler ele está gravado geralmente sequencialmente dentro do disco. Então é muito rápido para você pegar do ponto A ao ponto B, se você não precisa ficar fazendo leituras aleatórias, randômicas. O Kafka ele segue esse princípio, então ele se aproxima muito mais da arquitetura do disco, e como as mensagens sempre são lidas em sequência por cada um dos consumidores, ele basicamente assume isso como um padrão, e ele parte da premissa de que sempre vai ser lido em sequência, então ele toca essa leitura em sequência. E tudo é gravado dentro do disco. E a parte legal é que existe uma otimização forte nos sistemas operacionais para esse tipo de leitura. Então, aqueles cachês que são executados pelo sistema operacional com relação às operações de I/O executadas em disco, todos eles normalmente são ou um problema ou são um desperdício de memória quando a gente fala de bancos de dados relacionais. No Kafka eles são uma vantagem significativa, porque a própria aplicação, o próprio Kafka não precisa fazer cachê de nada, o sistema operacional controla de uma forma extremamente mais eficiente do que uma aplicação faria, porque o sistema operacional está literalmente ali no bare metal lidando com o I/O do disco. Então o Kafka ele se aproveita disso e basicamente ele segue um padrão que o sistema operacional espera que seja seguido para ler arquivos. Isso dá a ele uma performance absurda. Ao mesmo tempo que ele não precisa ficar controlando lock de leitura e outras questões, porque basicamente ele tem uma fila de estruturas que são escritas no disco sequencialmente e ponteiros que apontam para onde cada consumidor lê. Então é muito simples o processo de funcionamento, e essa simplicidade é o que traz escalabilidade e performance para ele. E de quebra, ele ainda é muito fácil de ser escalado. Então, quando a gente fala, o próprio Kafka em si, ele não armazena estado. Ele é uma aplicação stateless já projetada para ser clusterizada. O estado dele é somente armazenado no disco. Então, as informações de memória dele são todas armazenadas fora, num carinha chamado Zookeeper, que tem que ser utilizado junto com ele. Então, sempre que você vai subir um Kafka, você tem que ter um cluster de Zookeeper junto. E esse Zookeeper, ele é um sistema que o próprio Kubernetes usa para controlar a própria escalabilidade. Então, ele é muito mais competente do que o Kafka seria em controlar isso. Então, acho que a grande vantagem do Kafka frente aos concorrentes é entender os pontos fortes e os pontos fracos dele, apostar no que ele faz melhor e delegar o que ele não faz tão bem para ferramentas terceiras. Acho que isso dá a ele um certo plus que os desenvolvedores podem investir em otimizar a ferramenta em si, né? Tá, entendi. Ele faz uso do disco. Para aumentar a performance, ele usa o próprio disco porque os sistemas operacionais já otimizam esse tipo de consulta. Exatamente. Beleza. Por que os concorrentes estão utilizando memória, então? Porque a premissa básica quando a gente desenvolve software é que o disco é lento. Então, quando a gente fala de um sistema de mensageria frente a, por exemplo, uma integração via banco de dados, é simplesmente porque uma integração via banco de dados é algo mais lento. Você tem que fazer I/O, acesso randômico, tem que estar trabalhando com indexação, você tem que fazer todo um processo ali para poder interpretar essa informação. E os concorrentes, eles trabalham como um processo acoplado. Então, basicamente, o que é? Estou simulando uma lista em memória. Então, esse é o processo de todos os outros modelos. Vou simular uma lista em memória. E o Kafka não, ele entrou com essa abordagem diferente. Talvez é algo que nunca foi implementado num concorrente justamente porque é contraproducente. É um paradigma tão bem batido em tecnologia que o disco é lento, o disco não é performático, que dificilmente alguém pensou em arquitetar algo em cima do modelo de disco. Então o disco é algo a se lidar, não é algo a se utilizar, a lentidão do I/O. Enquanto o Kafka olhou para isso e viu, não, dá pra gente fazer algo eficiente aqui. Então ele consegue ter uma performance relativamente superior aos concorrentes. A gente tá falando de até 10, 15 vezes a performance dos concorrentes, utilizando um modelo desses, onde ele não precisa controlar tudo. Ele utiliza estruturas terceiras, né? Entendi, pô, show de bola, maneiro. Massa, quando a gente fala sobre Kafka, ou lê sobre Kafka, não só sobre Kafka, acho que também sobre mensageria em geral, né? A gente entra em alguns conceitos que a gente colocou até na pauta aqui, Topics, Producer, Consumer, Offset, Streaming, Broker, Cluster. Você quer entrar nesses conceitos e explicar um pouquinho pro pessoal de casa? Então, só pra dar uma geralzinha assim pro nosso ouvinte que tá pensando em utilizar Kafka e vai entrar nesse mundo, pra ele não entrar perdido nas documentações, né? É legal a gente ilustrar alguns desses conceitos aí. Tópico é a base principal, então é todo aquele lugar onde eu produzo mensagens e alguém ouve. Então vamos lá.
tópico é o lugar onde eu armazeno as vendas executadas. Então eu gravei no banco de dados e emito uma mensagem num tópico. Então aí a gente já tem outros dois conceitos, que seria o producer e o consumer. Então eu tenho um cara que ele está produzindo mensagens, que é alguém que está enviando, e eu tenho um consumer, que é o cara que está ouvindo essas mensagens. Consumer, ele pode ser um single consumer ou ele pode ser um consumer group. Por que isso é interessante? Porque assim, se eu tenho uma aplicação que tem 10 instâncias da mesma aplicação, eu não vou ter 10 offsets para cada uma delas. Elas vão estar todos dentro do mesmo grupo e elas vão compartilhar um offset. Isso significa que a primeira mensagem vai para a instância A, a segunda mensagem vai para a instância B e a terceira vai para a instância C, em vez de eu entregar a mesma mensagem para todas. Então com isso eu evito que eu tenha trabalho duplicado também. Então se essas aplicações são a mesma aplicação distribuída. Então esse conceito de consumer é bem legal para isso. O offset em si é aquilo que eu já tinha comentado, né, que é o ponto da leitura que cada um desses caras está. Então ele é basicamente um cursorzinho ali. Então enquanto os concorrentes, eles geralmente trabalham com um modelo onde a mensagem está na fila. Quando ela é consumida, ela é removida da fila. No Kafka nada é removido. Você até pode configurar um tempo de remoção. As mensagens mais antigas, 7 dias, podem ser removidas. Mas por padrão ele não precisa remover as coisas, né? E isso que dá uma certa facilidade para trabalhar. E offset é o conceito principal em torno disso. Antes de você passar para o próximo conceito, só para fazer uma diferença aí, você falou que tem o consumidor que faz o consumo das mensagens, tem quem produz a mensagem, e no meio disso tem algum tipo de validação, algum sistema de validação? Então, é bem nesse cara que eu ia entrar agora, que são os strings. O Kafka ele é legal por causa disso. Ele tem um modelo agora que é basicamente um cara que ele é o consumer e producer stateless, que ele é um string processor. Então, até então ele era um sistema totalmente burro, agnóstico à informação. Ele não tinha conhecimento do que estava transitando. Até tem modelos de validação de esquema quando a gente fala nas pontas, mas o próprio Kafka em si recebe e emite, recebe e emite. Agora você pode ir lá e acoplar uma aplicação dentro de um tópico e dizer para ela republicar em outro tópico. Então, por exemplo, eu posso ter alguém que recebe a informação da venda, transforma ela de alguma forma e emite em 2, 3 tópicos diferentes para que essa informação seja observada em outros lugares. Ou valida, ou loga isso caso deu erro. Então eu posso colocar intermediários no meio dos tópicos. Literalmente, dentro do string de dados eu consigo colocar processamento ali. E eu começo a construir pipes de processamento dessa informação. Então isso é bem interessante, né? E acho que assim, os dois últimos conceitos é o conceito de broker cluster. Então todo mundo que ouve falar em broker é basicamente um nó, uma instância do Kafka. Então broker é uma instância, uma aplicação do Kafka rodando. E o cluster é basicamente uma junção de vários brokers. Então isso é interessante porque ele já tem inato dentro da estrutura dele esse processo de distribuição de carga, né? Então aí você pode ter escalabilidade horizontal e ampliando o número de instâncias, ele vai distribuindo a carga dentro ali, e isso vai funcionando muito bem. Então, e assim, um último tópico que eu queria puxar ainda dentro da parte de conceituação é que o Kafka ele casa muito bem nos modelos onde o pessoal quer trabalhar com CQRS e Event Sourcing. Quem não conhece esses dois palavrões aí é basicamente quando você assume que a fonte de verdade da tua aplicação não está no banco de dados. Então ele está dentro de uma linha do tempo. Por exemplo, assim, não posso falar com muita propriedade, mas eu sei que o modelo que o Nubank usa internamente dentro do banco deles, lá o Datomic, é algo assim. É um modelo mais ou menos funcional. Então eles armazenam dentro do string de dados, por exemplo, você sacou, você transferiu, você depositou e tudo aquilo vai gerando um string. E o banco de dados é uma consequência desse string de dados. Por que isso é legal? Se eu for lá e mudar uma tabela, eu reconsolido tudo aquilo e a tabela sai com um novo valor. Então o banco de dados é uma consolidação de um ponto do tempo, não mais a fonte única de verdade. Então a qualquer momento eu posso ir lá e dropar meu banco de dados e eu simplesmente vou ter as informações. Mas eu acho que CQRS Event Sourcing merece um episódio à parte. Eu só cito que Kafka cabe muito bem dentro disso, né? Separar as ações que conversam com o banco, cara, é muito bizarro. É uma parada muito louca. Não dá pra explicar rapidão, né? Conheci esse termo bastante recentemente, inclusive, coincidência. Legal. Bom, beleza. Em que contextos a gente pode utilizar, então, essa arquitetura? A gente já comentou em vários episódios sobre mensageria, sobre seus contextos, mas o Kafka, especificamente, se eu tenho uma aplicação pequena, sei lá, 30 usuários, 40 usuários, que, né, utilizam determinado tempo. O Kafka entra, ele funciona, óbvio que funciona, mas estou falando, tipo, ele funciona dentro do contexto ali, é viável a implementação dele, ou é algo que é melhor se pensar com mais usuários, num contexto mais, sei lá, mais movimentado?
Entendi a questão. Assim, eu acho que isso entra muito naquela ideia de arquitetura de sistemas, né? Então, beleza, existem milhares de fatores que podem ser aplicados, milhares de padrões que podem ser aplicados, mas tudo está dentro de um contexto. E aí você tem que entender se faz sentido pro contexto, né? Igual você falou, é uma aplicação com 40 usuários, que sabe que não vai escalar, sabe que vai ficar com 40 usuários. E existem muitas aplicações assim. Não faz o menor sentido, a não ser que seja uma aplicação de alta carga, esses 40 usuários, seja, por exemplo, uma estrutura de análise de dados pesada, ou seja, trabalhe muito com sensores, por exemplo. Então, eu tenho 40 usuários que trabalham com as informações, mas eu tenho 100 sensores enviando 1000 mensagens por segundo. Pô, o Kafka caberia muito bem aí para fazer esse sistema de bag pressure e evitar que a aplicação caísse. Mas num caso comum, um sisteminha de CRUD, numa aplicação mais corporativa, ou até um cenário um pouco mais legado, ele não caberia tão bem. Porque, essencialmente, ele introduz uma conceituação toda nova, que é o sistema de observabilidade. Então eu tenho que ter uma forma de observar o que está acontecendo com a minha aplicação. Então, se a aplicação já existe, eu tenho que ir lá e inserir esse conceito, eu tenho que alterar cada um dos pontos de inserção para poder emitir as mensagens. E de quebra, ele ainda muda a forma de você raciocinar a respeito da aplicação. Porque muitas vezes esse novo formato de raciocínio não cabe muito bem para cenários pequenos, onde eu só quero ter uma telinha que grave numa tabela. Nesses casos, não tem por que complicar. E ele realmente tem seu custo de manutenção, então você tem que subir o cluster, tem que manter ele escalável, tem que entender os conceitos. Você não vai usar uma ferramenta dessa lendo um tutorial de 5 minutos na internet, então não é uma ferramenta extremamente simples, mas ela é poderosa. Então eu acho que assim, a dica que eu deixo é, se você está passando por um problema de escalabilidade e está pensando em mensageria, ou imagina que dentro de algum tempo você vá precisar escalar e quer se preparar para isso, o Kafka é uma opção. Mas assim, aquela velha história, não tente usar um canhão para matar uma mosca, né? O Kafka é complexo e essa complexidade tem um custo. Se esse custo não sobrepuja o ganho que você vai ter com ele, não tem por que aplicar, né? Entra no porquê de quase toda a tecnologia, então, né? Exatamente. Pode ser 40 usuários, você precise, né, de determinado contexto. Não, pô, é interessante. É que existem algumas ferramentas que, tipo, elas exigem uma complexidade muito grande, né, de implementação, que dependendo do contexto simplesmente não compensa, né? Mas, pô, maneiro. Então, Luiz, eu só queria puxar mais um tópico a respeito de sistemas legados também, que eu acho que é um tópico interessante, porque, assim, no mundo corporativo é muito comum você ter sistemas ali que já estão com seus 10, 15 anos de idade, e muitas vezes você quer começar a construir coisas em volta dele. E o Kafka, ele também serve como uma boa ferramenta para isso. Então, existem padrões onde você consegue observar o log de transações do banco de dados e emitir ele dentro do Kafka. Então, por exemplo, alguém foi lá e inseriu uma nota fiscal no banco da aplicação legada. Você pode transformar isso num evento do Kafka olhando para o log de transações do banco, ou só inserindo isso dentro do legado ali, essa emissão de mensagem, e pode inserir todo um novo comportamento, um novo tratamento da aplicação fora do legado. Então, isso permite que você gradativamente vá migrando ou inserindo funções em módulos satélites do legado, sem precisar que o legado integre via HTTP enviando uma mensagem para aquela determinada aplicação, né? E sem depender da disponibilidade do legado também. Então, se você quer inserir algo nele, você consegue fazer com que essas aplicações emitam mensagens e essas mensagens sejam processadas no tempo que o legado consegue processar elas. Então, ele serve muito bem como uma ponte aí para você conseguir fazer transição desses sistemas, né? E aos poucos, né? Caminhando aos poucos com a mensageria. Pô, maneiro, show de bola. Bom, acho que a gente conseguiu fazer aqui um overview bem maneiro da ferramenta. Mais uma vez, a gente falando de Java. Toda vez isso, eu vou ter que rever essa questão desse podcast. Não, brincadeira. Bom, os links que a gente comentou sobre os episódios em que a gente entra nesses temas vão estar todos na descrição, bem como a documentação. Talvez algum material adicional também para dar um norte aí com a curadoria do Clécius. E, bom, nos vemos ainda essa semana aqui no PodTag com mais um episódio para você. Não esqueça de entrar na comunidade lá e falar o que você achou desse episódio. Ou se você já está usando Kafka ou está com alguma dúvida, entra lá na comunidade, no canal geral de DevTech e a gente conversa mais sobre isso. Eu acho que temos um episódio. Pega abraços, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.